Ô mãe, eu já te falei, eu sou feminista sim, e eu vou lutar sempre pelos direitos das mulheres serem iguais aos dos homens, viu? Então bota logo tua botina, pega a enxada e vamos capinar um lote ali. Fala galera, eu sou um cara qualquer. Pessoal, essa notícia aqui me pegou de surpresa e aparentemente não é de agora, só que eu não vi ninguém falando a respeito, tá? O que acontece? Como sempre, né, Hollywood parece que não tem mais cartucho pra queimar, né? Acabou a criatividade, então eles pegam o quê? Ficam refazendo e refazendo e refazendo as histórias. Essa aqui vai ser uma interessante, que eu tenho certeza que eles vão simplesmente destruir todo o significado que ele tem por trás. Do que eu tô falando, pessoal? Eu tô falando aí da série animada que eles estão fazendo aí sobre a Revolução dos Bichos. Eu não sei se vocês já leram, mas eu aconselho demais a qualquer um a ler esse livro do George Orwell. Porque ele simplesmente pega exatamente o que o comunismo é, pessoal. Ele pega aí todos os ideais comunistas e colocam na prática num contexto aí de uma fazenda. Então assim, a mesma coisa que aconteceu na história, e eu falo na história real, vai acontecer aqui no livro A Revolução dos Bichos. Aí você acha que Hollywood vai fazer uma adaptação fiel, mostrando que o comunismo é um lixo? É óbvio que não. E o dublador principal, né? O dublador aí do Napoleão, o porco ali que comanda tudo no final das contas, vai ser o Seth Rogen, né? Seth Rogen, vocês devem lembrar dele aí por ter feito aquela última animação esquisitíssima de Tartarugas Ninja, né? Onde ele deixou a April O'Neil parecendo um fiote de bode recém-nascido e colocou também o Mestre Splinter Gay, não sei se vocês lembram. Pois é, ele vai ser a voz do Napoleão. Só a título de curiosidade, esse filme vai ser produzido pelo Matt Reeves, o mesmo que fez o Batman aí, tá? Antes de continuar, não se esquece, pessoal, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, comenta, tá? E para quem puder ajudar virando membro, eu agradeço. Pessoal, a gente lançou aí a vaquinha para comprar o PC, pra gente poder fazer live aqui no canal. Então assim, quem quiser e quem puder ajudar, eu já agradeço bastante. O link pra vaquinha fica aqui no vídeo ou então no comentário fixado. Você pode doar qualquer valor, tá? Se cada um doasse 25 centavos, cada inscrito doasse 25 centavos, a gente conseguiria comprar e ainda sobraria. Então assim, quem puder dar essa forcinha para ajudar o canal, eu agradeço demais, tá? Mas bora voltar aqui pro assunto, né? Que é a Revolução dos Bichos. O anúncio desse filme, eu falei série, né? Vai ser um filme. Ele foi feito no mês 4. Quer dizer, foi feito em abril, janeiro, fevereiro, março, abril. Foi feito em abril. E agora já saiu aí o primeiro clipe, onde mostra o Napoleão conversando ali, se eu não me engano, com Bola de Neve. E assim, pra quem não tá familiarizado, pra quem não leu, eu vou explicar rapidinho o que acontece aí nesse livro, né? A Revolução dos Bichos. A gente tem aí uma fazenda. A fazenda, se eu não me engano, chama Granja do Solar. Nela, os animais resolvem se rebelar, já que tudo na fazenda são eles que fazem, são eles que trabalham. Então eles acabam expulsando os humanos e tomam conta da fazenda, eles mesmos, todos trabalhando igualmente, cada um na sua função, certo? Uma sociedade justa e ideal, já que todos trabalham, todos recebem a mesma quantidade de alimento, né? Essa é a teoria. Tanto que eles obedecem a 7 mandamentos. E o primeiro mandamento é que todos os animais são iguais. E não iguais em sentido característica física, né? Mas todos os animais têm os mesmos deveres, mesmas obrigações e os mesmos bônus. Mas assim como no comunismo, né? E sempre teve, Napoleão, que é um porco, né? Ele começa a liderar demais e a se sentir, tanto ele como os outros porcos, na obrigação de guiar os outros animais, porque eles são os escolhidos para liderar essa revolução, né? Eles acabam cada vez mais agindo como os humanos que eles expulsaram, vivendo no luxo, sabe? Explorando os outros animais, uso de violência, tudo o que eles falavam que os humanos faziam de mal passa para a mão dos porcos. Então assim, é um livro que critica o que o comunismo é.
é simplesmente o poder total na mão de poucos. E essa discussão, pessoal, é grande porque assim, o George Orwell, ele era comunista, tá? Ele tinha o ideal comunista. Só que quando ele recebeu o comunismo de fato, ele viu que não era muito bem ali o que eles pregavam. Então ele fez vários livros, entre eles A Revolução dos Bichos. A questão é, eles vão respeitar esse viés aí, anticomunista que tem o livro? Porque assim, se você for ver as discussões, sempre vai ter gente falando que não é anticomunista, é anticomunismo soviético. Cara, não existe comunismo. Não existe ideal comunista. Não, assim, não tem relevância você falar de um ideal sendo que ele é impossível de ser obtido. Você tem que trabalhar com a realidade, e todos os lugares que o comunismo foi colocado em prática, aconteceu a mesma coisa que acontece aqui na Revolução dos Bichos. Então, assim, sempre que vai ter uma discussão sobre a Revolução dos Bichos, né, sobre esse livro, vai ter gente falando que não é uma propaganda anticomunista. Você tá ficando maluco? Você não leu o livro? Não, meu amigo, não é não. Aí o que acontece? O pessoal, pelo menos assim, a maioria dos comentários que eu vi nas postagens do X que falam sobre o assunto, já estão aí adiantando que eles vão mudar isso. Vai virar uma coisa antirracista, antifascista. Eles vão mudar totalmente o sentido do que era para ser a Revolução dos Bichos. Só para vocês terem ideia, cara, eu perguntei pro ChatGPT, tá? Eu perguntei o seguinte: a Revolução dos Bichos pode ser considerado um livro anticomunista? Olha aqui o que o ChatGPT respondeu. Não exatamente. O livro não é uma crítica ao comunismo ideal, mas sim ao totalitarismo que se instalou na União Soviética sob comando de Joseph Stalin. Aí ele fala, né, que o George Orwell era um socialista democrático, que acreditava nos princípios de justiça social, igualdade, mas que ficou profundamente decepcionado com o que aconteceu na União Soviética. Aí ele fala que o George Orwell critica a Revolução dos Bichos, que é a corrupção pelo poder, a manipulação ideológica, porque assim, cara, eu sugiro muito vocês lerem o livro, tá? Aí fala assim, o culto à personalidade, a traição da revolução. Aí eu perguntei, acho que sua resposta é enviesada, já que não existe, nem nunca existiu comunismo ideal. Aí ele vai falar, você tem razão, nunca houve um comunismo ideal realizado na prática. Aí ele fala que todos os regimes que se declararam comunistas ou socialistas acabaram até hoje por se tornar formas de autoritarismo. Aí ele vem falar sobre o viés. Isso é o ChatGPT, cara. E o engraçado é que eu vi várias respostas lá no X exatamente com esse mesmo argumento de que não, é porque a intenção do autor era criticar esse comunismo soviético, não é que ele estava criticando o comunismo no geral, ou esse comunismo ideal que nunca existiu. Seria mais uma crítica ao stalinismo e não ao comunismo, como se pudesse diferenciar as coisas, né? Aí ele fala, né, que o George Orwell acreditava realmente numa sociedade igual, com mais liberdade e democracia. E ele escreveu a Revolução dos Bichos justamente como um alerta contra a traição dos ideais socialistas. Ah, cara, vai tomar banho na soda, né? Aí ele fala assim, o ChatGPT ainda fala assim, agora sobre a sua crítica, você está certo em destacar que a distinção entre comunismo ideal e comunismo real pode ser vista como artificial. Não pode ser vista. Qualquer pessoa que fala que mas lá na China não tem comunismo. Lá não tem comunismo. Lá na Rússia não tem comunismo. Não existe comunismo em lugar nenhum. Nem nunca vai existir. Porque os ideais comunistas são impraticáveis na realidade. Sempre vai ter alguém querendo poder para si. Aí ele completa aqui falando assim, que muitos leem a Revolução dos Bichos como uma crítica ao comunismo enquanto sistema, já que a implementação nunca deu certo, né? Aí fala que essa visão é perfeitamente válida e de fato muito comum. Muitos estudiosos consideram o livro como uma crítica ampla ao comunismo, como ele é e como sempre foi.
o que é a verdade, né, cara? Não tem como você falar que, ele não é uma crítica ao comunismo. Ele é uma crítica ao comunismo que existiu na realidade. Ué, mas se não existe outro tipo de comunismo, como que você vai criticar ele? É brincadeira, né? Mas vocês acham que eles vão deturpar aí a Revolução dos Bichos? Deixa aqui nos comentários. Não se esquece de se inscrever, deixar o like e compartilhar. A gente se vê na próxima. Falou, valeu e até.